Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Êxodo. Ok? Então, Êxodo 20, verso 14, é um versículo só, que nós estamos falando dos 10 mandamentos, esse é o 7º, está escrito, não adulterarás. Ok? Não adulterarás. Verso 14. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, mostra-nos que a Sua palavra ela vem para nos dar vida, para nos dar libertação. A Sua palavra não vem para nos acusar, a Sua palavra vem para nos, ó Deus, antecipar de erros que levam a tragédias, que levam à morte, que levam, Senhor Deus, a toda sorte de destruição do ser humano, seja na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, nos abençoar por meio da exposição da Tua palavra, porque o nosso Senhor Jesus disse que, conhecendo a verdade nos libertaria. E dessa forma, Jesus sendo a verdade, Ele é a nossa libertação. Nós Te pedimos, ó Deus, de todo o coração, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos lave com Teu sangue, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, assim como já começou na leitura da palavra, nos cânticos, nos louvores e agora na mensagem. Abençoe as crianças, que as crianças sejam ensinadas nos Teus caminhos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então o mandamento é, não adulterarás, né? Falando assim, parece que a pregação ela vai ser totalmente pesada, né? Mas não, tudo que Deus ele fala, tudo que Deus ele deixa para nós, na verdade, coisas que podem nos abençoar. Deus ele fala antes justamente porque Ele quer proteger o seu povo. A quebra do mandamento é a quebra do próprio ser humano. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente olha para algumas leis de Deus e a gente pensa, poxa, isso aí é um estraga-prazer. E, na verdade, não. Nenhuma lei de Deus estraga prazeres. As leis de Deus, quando elas são obedecidas, elas fazem com que nós não nos quebremos, com que nós não sejamos rachados, né, no nosso espírito e na nossa alma. Se você pegar, então, um dicionário, qualquer dicionário português, a palavra adulterar ou adultério, ela significa praticar idolatria, falsificar, corromper-se ou se viciar, né? Então, veja bem, o próprio dicionário diz que adultério é uma forma de idolatria. É você pegar uma coisa que estava fora e colocar em primeiro lugar, né? Isso é um adultério. É você se viciar em algo, é você se corromper, não é? Quando uma pessoa, por exemplo, adultera um documento, entende? Então nós estamos tirando, não é, a pessoa original que deveria assinar o documento, está havendo uma adulteração. Então, adultério significa falsificação. É a falsificar da família, é o falsificar do amor, é o falsificar da verdadeira comunhão, é o falsificar de tudo o que Deus chama de bom, né? E Deus chama de bom a família. E o adultério vem para destruir tudo isso. Então, o 7º mandamento, quando Deus deu ele a Moisés, ele estava dizendo assim, Moisés, a família é algo santo, a família é algo sagrado, e ela precisa ser protegida. Por isso, assim está escrito, não adulterem, porque quando o adultério vem, a desgraça entra no meio da família, certo? Vamos perceber algumas coisas aqui que eu gostaria de citar. Quando a palavra adultério ela foi usada aqui nesse texto, a palavra no grego, que no caso foi quando o Novo Testamento foi escrito, se chama porneia. E a palavra porneia, para você ter um exemplo, ela é a raiz da palavra pornografia, por exemplo, né? Porneia, grafia. Grafia significa imagem, né? Porneia vai significar qualquer tipo de relação sexual ilícita. O 7º mandamento não é só a quebra, né, do adultério no sentido de ter um homem e uma mulher casada
e um trai o outro. Não, o 7º mandamento fala sobre a quebra de qualquer tipo de pecado sexual. Seja, por exemplo, o que a Bíblia chama de pecado sexual? Você vai encontrar isso escrito em Gálatas, também em Apocalipse, e em outros textos. A Bíblia vai falar, por exemplo, que as orgias, elas são a quebra do mandamento, né, sexual, porque Deus criou, né, o sexo para existir no casamento. Quando as pessoas se envolvem em orgias, que é a participação do sexo entre mais de 2 pessoas, elas estão quebrando o 7º mandamento. A luxúria, por exemplo, a luxúria é quando a pessoa alimenta mentalmente, a sua mente, ela é alimentada por desejos sexuais de terceiros, quartos, né? É uma cobiça desenfreada, isso é luxúria. A Bíblia vai dizer que a luxúria é igual à idolatria, é uma quebra também do mandamento que é contra, né, a família. Esse mandamento é contra a família. Não adulterarás. Luxúria é isso, é alimentar a mente, então, com prazeres sexuais que não é o prazer oriundo do casamento. A fornicação é quando 2 pessoas elas coabitam sexualmente sem terem compromisso nenhum. A verdade é que esse é um problema muito grande. Na verdade, isso cresceu muito a partir da década de 60, com a revolução que houve, principalmente dos hippies, né? A revolução que aconteceu, tornou o sexo algo normal para todo mundo, as drogas se normalizou, né? E ali tudo começou a acontecer. Antes disso havia um pudor muito maior em falar sobre isso, né? Você vê também que a quebra desse mandamento gerou uma onda gigantesca de divórcios, né? A gente está falando até a década de 60, o número de divórcios que aconteciam até na década de 60 era bem poucos. Hoje em dia, dentro das igrejas evangélicas, em cada 2 casais que se casam, um se separa. Então, assim, a banalização, ela é completa, né? Para a gente ter uma ideia, a gente brinca com Deus, mas como Deus a gente não vê, a gente começa então a se iludir. Não vê, talvez ele não exista. Mas a Bíblia vai dizer, né? Tem algumas pessoas que usam até uma forma mais pesada de interpretação, mas eu acredito porque tem ali o se, né? Jesus, quando fala de casamento para os fariseus, em Mateus 19, os fariseus vão falar para Jesus sobre Moisés ter dado a carta de divórcio para a mulher dele ir embora. E Jesus vai dizer assim que o casamento é entre um homem e mulher até que a morte os separe. Mas se houver adultério, existe uma prerrogativa para que haja então a separação. E o apóstolo Paulo, de alguma forma, ele vai dizer que quando houve abandono, certo? Essa pessoa então que foi abandonada, ela pode se casar novamente. Então, a verdade é que hoje em dia tem um monte de pessoas que estão no 2º, 3º casamento e, a verdade, não são casados. Por quê? Porque estão fora da palavra de Deus. Estão fora dos mandamentos. E o pior de tudo, tem gente que prega a favor da família e está no 3º, 4º, 5º casamento e faz as coisas como se não houvesse amanhã. Então, o texto é santo, o texto é sagrado em dizer essas coisas. No meu caso, eu já falei, se eu me separar, eu deixo de ser pastor, a não ser que ela queira separar de mim. Se ela quiser ir embora, o problema é dela, eu vou continuar pastoreando. Agora, se eu falar, eu quero me separar, quero outra mulher, sei lá o quê, não existe, certo? Pastoreio, né, nesse sentido, entende? Então, essa lei de Deus é para nos guardar, não para nos trazer medo. É uma lei para nos guardar. Veja bem, além disso, né, existe, por exemplo, as palavras imorais. Esse mandamento nos protege contra isso. Olha, existe uma diferença entre xingar e falar uma palavra torpe. A Bíblia nos proíbe de falar palavras torpes. Está escrito em Efésios 4. Palavra torpe é toda palavra que distorce um mandamento sagrado, por exemplo, do sexo. Já parou para pensar que quase todo tipo de palavra torpe, ela vem de alguma distorção do que é o sexo? Você pode pensar um pouco sobre isso. Mas, geralmente, quando alguém vai xingar
o outro, vai usar alguma coisa do sexo numa posição errada. Entendeu? Vai falar sobre sexo de uma forma inadequada. O que eu quero dizer com isso? Xingar não é pecado. Vamos dar um exemplo? Aqui em Goiás, se você falar, isso aqui você aprende pequeno, se você falar desgraça, isso é um pecado desde as crianças, as avós batem na boca. Se você for no Ceará, por exemplo, eles falam desgraça à torta direita, não tem problema nenhum, porque é uma questão cultural. E a palavra desgraça, ela não é um xingamento, é desgraça, é onde não tem graça. Você vai num circo que não está engraçado, esse lugar é uma desgraça, não tem graça nenhuma que esses palhaços estão fazendo, entende? Jesus xingou. Jesus virou para Herodes e falou assim, você é uma raposa. Isso é um xingamento forte. João Batista xingou, ele disse assim, vocês são uma raça de víboras, vocês são como cobras. Jesus xingou os fariseus dizendo, vocês são sepulcros caiados, por fora são bonitos, por dentro vocês estão mortos. Jesus, ele xinga, mas o seu xingamento, ele não é palavra torpe. Então, a gente precisa entender isso, que até a própria repreensão, às vezes, vai ser usada de uma forma dura, repreender de uma forma dura. Mas palavra torpe não é necessário para repreender nada e nem ninguém. Consegue entender isso? Então, esse mandamento, ele também traz essa proibição de linguagens imorais. Você percebeu nisso aqui que eu citei Jesus, João Batista, que não tem linguagem imoral? Tem um xingamento da repreensão. Jesus dizendo, você é um sepulcro caiado, você é como uma raposa. Ele vai dizer para os fariseus, né? Vocês são maus, cruéis, vocês são, como é que ele vai dizer? Filhos do diabo. Jesus fala para Pedro, ele vira para Pedro e diz, você é filho do diabo, não entende o que Deus faz. Tem linguagem moral nisso? Não. Tem linguagem de repreensão, que dependendo do lugar que a pessoa more, seja um xingamento, mas não tem palavra torpe. Onde João Batista fala, né? Raça de víboras, chama as pessoas de cobras. Não é palavra imoral. Agora, quando você pensa em palavras imorais, é igual eu estou te dizendo. Elas vão para vai pegar o cunho sexual e distorcer ele. Não é? As crianças começam a passar por isso na escola, desde cedo. Né? A criança é de um jeito, os colegas começam a xingar usando palavras torpes. Acho que já deu para você entender bem, é óbvio, eu não vou citar nenhuma dessas palavras aqui. Então, nós precisamos entender que toda associação com o que é imoral precisa sair da nossa vida. Não pode um cristão manter dentro do seu coração, da sua mente, da sua boca, palavras torpes. As palavras torpes, elas não fazem parte do Evangelho, elas estão longe de Jesus. A Bíblia diz, em Mateus 12, Jesus disse assim, todo mundo vai pagar pelo que fala. Vai pagar. As palavras que nós falamos, nós vamos pagar por elas, porque elas têm um peso grande. A Bíblia diz que palavras ferem como espada, mas também curam como remédio. Então as palavras têm um grande poder, então nós precisamos usá-las da forma apropriada. Também Tiago disse assim, a nossa boca é como uma fonte que jorra água salgada e água doce. Só que não tem como ficar misturando as duas. Então, se com a sua boca você bendiz a Deus, glorifica a Deus, mas amaldiçoa os outros, não dá. Então você precisa escolher como você vai usar as suas palavras, né, para que elas estejam, então, da forma correta. Você vai ver, por exemplo, que palavras imorais, palavras torpes, no Antigo Testamento, na época de Moisés, Deuteronômio 5,18 diz que pessoas que eram pegas falando palavras assim, elas seriam condenadas, inclusive, com apedrejamento. Porque é uma coisa muito séria, e daí é que nascem essas coisas. Bom, eu estava falando sobre alguns tipos de imoralidades que tem a ver com adultério, não é? O incesto é outro, né? O incesto é um pecado condenado pelo Senhor, assim também como
o estupro, assim também como, né, as relações que a palavra de Deus vai chamar de antinaturais, e não adianta, se as pessoas quiserem prender os pastores e os padres, vai sair prendendo todo mundo, mas a Bíblia diz que o homossexualismo ou lesbianismo são relações sexuais que são antinaturais, são pecados contra Deus e é pecado contra o 7º mandamento, né? Então, Deus, quando criou o ser humano, ele criou homem e mulher. Jesus vai dizer isso, porque criou e depois o trem parece que ficou de qualquer jeito, né? E aí, lá na frente, quando Jesus veio na Terra, perguntaram, e aí, como é que funciona? Qual é o jeito certo? Jesus disse, vamos lembrar lá do princípio. Deus criou Adão e criou Eva, para que eles vivessem juntos, fosse uma só carne, até que a morte os separasse. Esse é o objetivo de Deus. Agora, muitos erros podem acontecer no caminho de uma pessoa e ela pode, né, resgatar algo que foi perdido. Então, o que eu estou dizendo aqui não é o fim do mundo para alguém que falhou nessa área. Porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é perdão, e se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e nos adequarmos de forma correta, então nós temos chance. Uma coisa interessante que eu preciso dizer, eu sei que é difícil falar isso nos dias de hoje, mas é que até mais ou menos aí, a década de 60 também, não se tinha não se existia esse negócio de namoro. Namoro é uma coisa moderna, não é uma coisa bíblica e nem é uma coisa cultural. Você não vai encontrar esse tipo de coisa. A verdade é que namoro começou a existir simplesmente para dar, né, acesso íntimo e sexual a duas pessoas que não têm, não é, o tratado de estarem vivendo juntas a vida inteira. Essa é a verdade. Porque é impossível que se haja duas pessoas que namoram, beijam na boca, não é? Os dois encostam peitoral com peitoral, cintura com cintura e não aconteça nada. É simplesmente o quê? Da nossa parte, hipocrisia, achar que está tudo certo. Isso aí não está, é pecado contra o Senhor e a Bíblia diz que isso é fornicação. É um pecado que não leva para o céu. Gente, se uma pessoa está adulterando e o Senhor Jesus voltar, a pessoa não vai para o céu. Se uma pessoa estiver fornicando e o Senhor Jesus voltar, essa pessoa não vai para o céu. É o que a Bíblia diz, sabe? Pode ser difícil de entender isso, mas a gente não pode fugir da palavra de Deus. Se você pergunta, então, qual seria a melhor forma possível, as pessoas voltarem a entender o sentido do que é cortejar. Cortejar uma pessoa. Vou dar meu exemplo. Eu caí em pecado várias vezes. Eu não me casei com a Angélica, eu sendo virgem. Tive namoradas antes, né? Tudo deu errado. Deu errado de várias formas ruins, várias formas que me machucaram, várias formas que machucaram outras pessoas. Quando eu fui casar com a Angélica, eu perguntei se ela queria casar, ela disse que sim. Nós nos casamos sem termos relação sexual. Nós nos casamos, não é, rápido, eu tinha 22 anos, ela tinha 19, eu falei, você quer se casar? Vamos lá na sua mãe, vamos lá no Jeová, o seu padrasto, seus avós, quem quer que seja, vai deixar? Então nós vamos casar. E nós nos casamos, nós estamos casados há quase 11 anos já. Então o que acontece? Eu sabia que não dava certo aquele estilo de vida que eu já tinha tentado, que era o namorar, tentar ganhar dinheiro, tentar fazer a minha vida. Olha, se a pessoa tem um sonho de fazer a sua vida antes de casar, que faça a sua programação sem se envolver com esse negócio de namoro, porque vai dar errado. Então, assim, sabe, é impossível alguém dizer, eu sou cristão, mas estou namorando e vou precisar de 6 anos para casar. Não dá, não tem como. Ou a pessoa ela desiste do seu plano de 5 anos e casa, e vai junto com o casamento no seu plano, ou a pessoa desiste desse relacionamento e vai em busca do seu plano. Porque é uma coisa séria. Tanto é que Paulo vai dizer assim,
vou dizer um negócio para vocês, é melhor nem casar. Se fosse vocês, eu faria como eu. Paulo disse isso, que era não casar. Ele era celibatário. Jesus foi celibatário também. Paulo disse, é melhor não casar. É difícil casar, tem um monte de confusão aí. É melhor vocês serem como eu. Uma pessoa que pode se dedicar para fazer a vontade de Deus, viver, e não tem problema. Mas, já que vocês ficam abrasados, no sentido de que nem todo mundo consegue se controlar sexualmente, por isso Deus fez o casamento, para que o homem e a mulher se unissem. Aí Paulo disse assim, agora quando vocês casarem, vocês tomem cuidado, porque um não pode deixar de ter relação sexual com o outro. Por quê? Porque quando se casa, o corpo da mulher agora é do homem, e o corpo do homem agora é da mulher. E quando vocês quiserem ficar sem ter relacionamentos sexuais, tem que ser por pouco tempo. Porque senão o diabo aparece, vai tentar vocês, e pode ser que algum dos dois caia em adultério e não adiantou nada. Então é outro problema. Quando casar, não pode se afastar. É o que parece que acontece, não é? As pessoas, elas querem casar, querem ter uma boa vida sexual, vamos falar a verdade, e aí depois se casa, não querem mais ter vida sexual, porque é difícil demais, o trabalho, o estresse, tudo mais, não dá também, é pecado da mesma forma. Então, a gente está falando sobre coisas muito sérias. Então, um exemplo é ser imoral na forma de se vestir, é uma quebra também do 7º mandamento, porque o corpo, ele não foi feito para estar à mostra. E aí com isso aqui, com certeza você sabe que eu não estou pregando que todo mundo tem que usar saia ou que não pode usar acessórios, não tem nada a ver isso, né? Mas eu acredito que mesmo a gente estando no século XXI, que todo mundo ainda tem um pingo de bom senso com relação ao seu próprio corpo quando vai se vestir. Eu não estou falando só de mulher, estou falando de homens também. Então, o que acontece? As pessoas, minimamente, elas sabem quando elas estão descendo o nível, né? Quando a gente olha, por exemplo, para essas pessoas famosas, elas sabem que estão descendo o nível. Inclusive, né, uma coisa que eu fui pesquisar é por que hoje em dia a indústria pornográfica, sendo tão rica como ela é, porque, não sei se você sabe, a indústria pornográfica ela é mais rica do que as 3 maiores competições que existem, né? Que é o boxe, que é o futebol e que é o basquetebol. Ela é mais rica do que isso. Aí as pessoas dizem, mas como é que ela é rica se as pessoas acessam de graça os conteúdos, né, de pornografia? É os anúncios, gente. Todo mundo quer anunciar naquilo ali. Certo? Por causa do número de pessoas que estão ali, eles o quê? Patrocinam aquela situação. E também, isso aí gera um dinheiro danado por causa do tráfico de pessoas, né? Os lugares do mundo onde mais pessoas são sequestradas por tráfico é no leste europeu, onde eles pegam as moças que são loiras, né? Eles pegam também na África as moças que são negras, eles vêm na América Central, pegam aquelas moças que elas não são negras e também não são, como é que eu vou dizer, loiras, são mulatas, né? Isso contando o Brasil, a Colômbia, Costa Rica, né? E eles vão em outra região que eu não me lembro. Por quê? Porque eles querem selecionar todos os tipos físicos que existe de uma mulher, não é? A loira, a negra, a mulata, a asiática e por aí vai. Por quê? Porque eles sequestram essas pessoas e levam para lugares para que homens maus escolham a mulher que eles queiram, né, para passarem uma noite ali. Olha que coisa cruel. Aí, baseado nisso, eu fui perceber, me perguntar, o que essas pessoas falam tanto daquele negócio de OnlyFans? Já ouviu falar nisso? Se a pornografia está de graça, por que tem gente que paga por isso? Porque eu tinha visto esses dias uma coisa da Andressa Urach, ela dizendo assim, não, agora eu voltei a ganhar dinheiro porque eu fiz meu perfil no OnlyFans. Aí o cara lá perguntou, quanto você ganha por mês? Ela falou, 40 mil reais. Aí você olha como é que funciona esse OnlyFans, a pessoa vai lá, se ela tem alguma projeção, é alguma blogueira, alguma coisa, ela faz a sua conta e ela começa a disponibilizar certas partes, certo? Eróticas do seu corpo. E quem gosta daquela pessoa, daquela modelo, daquela influencer,
começa a seguir. Tem que pagar um tanto para você seguir. Cada pessoa que você vai seguir tem um preço diferente, né? Então, quanto mais famosa a mulher, certamente ela vai fazer as coisas mais devagar e mais caro as pessoas vão ter que pagar por isso. Então, veja bem, a quebra do mandamento que é o da pureza sexual, ele é quebrado de tantas formas possíveis que a gente fica até assim, maluco, até maluco. Então, hoje em dia, alguns homens, por exemplo, eles pagam para verem o pé de uma mulher no OnlyFans. Por quê? Porque a pornografia não vale mais. E a pessoa quer saber mais sobre aquela atriz. E ela está lá no OnlyFans. E ela foi lá e tirou uma foto do pé. E está lá disponível. E o cara paga para ver aquilo. Entendeu? Então, é isso o que Deus quer que não aconteça conosco. Essa quebra, essa distorção, essa coisa maligna que existe, que é então a quebra do mandamento. Olha, já no Código de Hammurabi, Código de Hammurabi é anterior à lei de Moisés, viu? Se você tem curiosidade sobre isso, ele já requeria que houvesse pena de morte pena de morte na fogueira ou por apedrejamento quando uma pessoa fosse pega no pecado do adultério, que era justamente para que esse pecado não se proliferasse no meio da família. Então, no Código de Hammurabi dizia assim: se alguém adulterou dentro de casa, mata, porque senão os filhos vão crescer com aquele pecado ali e sempre vai se normatizar. Aí vai normatizar, quando vê uma hora, está todo mundo já vivendo dessa forma. Porque quando existe parentesco, a gente tem uma facilidade de relevar, sabe? A gente tem que relevar e tudo mais. Então, por isso, né, o Código de Hammurabi, eles tinham leis tão severas, assim como também no Antigo Testamento. Bom, existe uma coisa também interessante. Algumas pessoas, elas fazem a pergunta, sempre essa pergunta: por que que no Antigo Testamento parece que Deus deixava o homem ter mais de uma mulher, ou o homem ser adúltero nesse caso, se ele tem mais de uma mulher, né? Bom, a história vai nos mostrar que existiam inúmeras mulheres, né? E existiam poucos homens ricos. Somente homens muito ricos se casavam com mais de uma mulher. E geralmente esses casamentos aconteciam para que essas mulheres fossem privadas, né, fossem libertadas ou da escravidão, ou da fome, ou de se tornarem prostitutas cultuais, né, na mão de outros homens. Então, quando um homem muito rico e muito poderoso se casava com uma mulher dessa, ele está trazendo ela para debaixo da proteção e da segurança financeira dele. E aí, nesse caso, existe o problema desse homem ter várias mulheres sexualmente. Isso é uma coisa que, na verdade, a Bíblia nunca falou que era certo. Então, só para você ter uma ideia, Célio, põe aí, por favor, em Deuteronômio 17, 14. Se quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, vocês tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: quando um rei que nos governe como todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Assim não deverá acumular para si muita prata nem ouro. O próprio Deus estava falando isso aqui para Moisés. Moisés é o autor
do livro de Deuteronômio, que foi escrito na mesma época do livro do Êxodo, o próprio Deus disse a ele que se o homem entrasse em outras terras e tomasse muitas mulheres para si, ele ia se desviar dos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu com Salomão, filho de Davi, que se casou com 700 mulheres e ainda teve 300 concubinas. Ele adorou outros deuses e no final da vida dele, ele volta para os caminhos do Senhor, tanto que ele diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, que ele viveu aquelas experiências e agora que ele estava velho, ele percebeu que aquilo lá não tinha sentido nenhum. E ele vai dizer assim, deixa um conselho para vocês, temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos. Isso é a única coisa que realmente vai valer a pena. Então, um homem velho, destruído pelas experiências, ele chega, né, nessa conclusão de que somente obedecer a Deus é que vale a pena mesmo. O resto só tira a nossa força, só rouba a nossa energia. Então, a verdade é que Deus nunca ratificou a questão de um homem poder ter mais de uma mulher. Essas coisas todas elas aconteceram porque essas mulheres iam estar em situações deploráveis e por isso vinha de acontecer que elas viessem a se casar com um homem que tinha mais mulheres, para não se tornarem prostitutas, não passarem fome, nem serem escravas. E os seus maridos protegerem elas, mas, como eu disse, o Senhor Jesus deixou claro em Mateus 19 que o padrão é Gênesis capítulo 2, quando ele cria o homem e a mulher. E mais, alguém pode dizer, esse argumento só é pequeno, por mais que seja Jesus falando. Tem gente que diz assim, se Jesus não falar é porque não é. Né? Tem gente que fala, mas só Jesus falou, então não serve. Tem que ter os apóstolos. Então, aí o que acontece? Paulo vai falar, no capítulo 5, no verso 22 e 23, ele vai descrever o relacionamento da igreja, que somos nós, com Jesus. E vai dizer que nós somos a noiva, uma noiva, e ele é o noivo. Então, mostrando claramente que o quê? Que o padrão de Deus para a vida do ser humano é um homem e uma mulher. Seria impossível Paulo usar esse tipo de analogia, essa ilustração de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, se no padrão de Deus houvesse algum tipo de coisa ou algum tipo de brecha para Deus dizer que um homem pode ter duas esposas, entendeu? O próprio Paulo, então, ele escreveu dizendo que Cristo, ele é o noivo, ele vai nos buscar a noiva, uma noiva só. Então, isso é bem claro, então, não existe isso. Para a gente já entrar aqui na parte final, é importante dizer uma coisa. Com relação, como eu disse, só reforçando, com relação à separação, ninguém pode obrigar uma pessoa a ficar com a outra. Quem toma a decisão de ir embora, né, foi. O que ficou está livre. O que foi embora, biblicamente, ele está preso. A Bíblia diz que só quando o outro morrer é que vai estar livre. Certo? Alguém vai dizer, então eu vou matar para casar de novo. Aí você comete 2 pecados de uma vez, né? E aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Mas o grande ponto é que o que Jesus quis dizer é que muitos casamentos, eles chegam nessa beira da separação porque às vezes falta perdão. Muitos não eram para acabar, muitos não eram para chegar nessa conjunção, mas chegaram porque falta o perdão, né? Então, o perdão é uma coisa a ser considerada, como o apóstolo Pedro, ele não fez aquela pergunta a Jesus? Jesus, e se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus diz, não, 7 vezes 7. Não é porque ele estava querendo falar 149. Estava querendo dizer, você tem que perdoar todas as vezes que for necessárias. Não é que eu estou dizendo um número redondo para vocês. Entende? Então, é o perdão. E por fim, eu quero encerrar dizendo que o nosso mundo está louco, gente. Louco. Eu e a Angélica, nós assistimos o documentário a respeito da vida da companheira do Cristiano Ronaldo. Escute isso. Ela está com o Cristiano Ronaldo já há 7 anos. Ela tem 3 filhos biológicos do Cristiano Ronaldo, né? Uma menina e depois ela teve um casal de gêmeos. Eles adotaram outra menina e o Cristiano Ronaldo já tinha um filho que tinha sido
barriga de aluguel. Tudo bem, eles estão há 7 anos dividindo a vida, eles têm 3 filhos, né, entre os dois, e o Cristiano Ronaldo, ele deu uma declaração esses dias dizendo que ele não sabe se a mulher que ele está pronta para ser a esposa dele. Aí eu falei para o Angélica, que loucura é essa? O povo mora junto, tem filho, e ele não sabe se ela é digna de ser esposa dele? Então eu não entendo mais não. O que é que ele quer? Sabe? Tanto que rolou um burburinho lá em Madrid, porque ele deu um anel caro para ela. Aí o povo pensou que era de noivado. Não, não é de noivado não. Mas o que é que precisa mais? Entendeu? Não tem mais nada. E outra coisa, porque se ele casar, ela vai tomar metade das coisas que é dele. A mulher já é milionária. Milionária mesmo. Não é questão assim, do que o Cristiano Ronaldo é bilionário e a mulher não tem nada, então ele tem que se resguardar. Não, ela já é milionária. Ela é patrocinada por todas essas grandes marcas. Ela tem tudo que você pensar. Ela é mais rica do que essas grandes personalidades aqui do Brasil, essas esposas de cantora que o pessoal gosta de seguir, né? Ela é muito mais do que tudo isso. Mas mesmo assim, não sabe se está pronta para ser a esposa. O que mais será que ele precisa dividir com ela? Porque eles podem dividir a cama, eles podem acordar, um ver o outro nu, eles podem ter um filho que veio dos dois, mas eles não podem se casar. Realmente, esse é o mundo que a gente está vivendo. É um mundo que o quê? Que descarta o casamento, destrói o casamento e simplesmente faz com que o adultério se torne cada vez mais... Talvez seja por isso, né? Talvez seja que a pessoa quer trair a outra e na cabeça dela, eu não estou casado debaixo de uma religião católica, evangélica, sei lá. Então, se em algum momento eu chegar a trair, ela é só companheira, ela não é esposa. Na minha cabeça, essa é a única coisa que um cara desse pode estar pensando. E não é só ele que faz isso. A maioria dessas pessoas aí que são ricas e famosas, e até uns que nem são, acabam fazendo isso. Talvez é para tentar ter a culpa, né, menos aplacada na mente. Então, e Deus nos dê graça, abençoe a nossa vida, a nossa família, para que a gente possa viver e lutar contra essa parte que o mundo tem dominado. E se tem uma coisa que Satanás tem usado para destruir as pessoas, é a corrupção sexual. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor Jesus, nós estamos aqui falando de tudo isso porque o nosso desejo é que o Senhor abençoe as nossas famílias, mas que o Senhor comece abençoando a nossa mente, as nossas emoções. O Senhor nos dê graça para que nós possamos viver, Pai, retamente em Ti, porque isso vale a pena. É o Senhor cuidando de nós, é o Senhor nos guardando. Não tem nada melhor do que estar debaixo da Sua proteção. E estar debaixo dos Teus mandamentos é estar debaixo da Tua proteção, Senhor. É o que nós queremos. Te peço, abençoe a família de cada um que aqui está. Abençoe o casamento de cada um que aqui está. Abençoe a vida sentimental de cada um que aqui está. Que o melhor do Senhor venha sobre cada um dos Teus filhos. Que cada um saiba dizer não na hora que tem que dizer não. Sim na hora que tem que dizer sim. Que o Senhor nos ajude a perdoar quando devemos perdoar. Poupa-nos, Senhor Deus, de ter o coração petrificado. Poupa-nos de ter um coração duro. Que o Senhor possa nos fazer ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Eu sei que talvez a maior diferença que a igreja vai fazer no mundo nesses últimos dias serão através de casais e de famílias. Porque muitas pessoas, elas podem procurar o mundo inteiro, como diz a sua palavra, elas tentam ganhar o mundo inteiro, mas acabam perdendo a sua alma, porque as coisas que são mais preciosas são essas. Quando alguém está num leito de morte, o que essa pessoa mais precisa é estar rodeada da sua esposa, ou do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos. Quando nós estivermos, Senhor Deus, em um leito, não adianta nós pedirmos para alguém trazer os nossos diplomas, para alguém trazer, não sei, Senhor Deus, alguma coisa que tenha valor monetário.
mas tudo isso vai ficar. Mas uma coisa, certamente nós teremos, ó Deus, até o final, que é a graça de termos uma família. E ter uma família é tão precioso que o Senhor criou a família da fé. E é por isso que está escrito que nós, que somos irmãos em Cristo, somos uma família. E nós compartilhamos, Senhor Deus, a nossa vida uns com os outros, orando uns pelos outros, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ó Deus, ouça a nossa canção a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino para a gente encerrar? Você pode se assentar um minuto? Sua graça nos basta, Senhor. Oh Deus, precisamos da Tua graça, da Sua misericórdia. Precisamos do Seu perdão. Precisamos